Houve um momento em que o mercado de trabalho estava muito concentrado em capitais como Rio e São Paulo. Essa realidade vem mudando em diversas áreas, como tecnologia, por exemplo. Uma iniciativa no Recife é uma prova disso, embora não seja o único bom exemplo de descentralização do mercado no país. Meu nome é Cássio Politi e é disso que nós vamos tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber o Beto Macedo, que é diretor executivo da César School. Bom, deixa eu explicar aqui primeiro o que é o César, que é um centro de inovação que resolve problemas complexos das empresas usando processos inovadores. E dentro do César tem 3 grandes áreas. Educação, que é onde o Beto está. Educação, coisa séria, tá? Faculdade, pós-graduação, graduação. Tem também projetos de P&D, e aí atende grandes empresas. E tem também o César Labs, que trabalha desenvolvendo startups. É uma empresa que está aí desde 1996, fatura hoje 360 milhões de reais por ano, tem 1.350 funcionários espalhados por várias cidades e vários estados do Brasil, e tem sede mesmo em Recife, onde nasceu, no Recife, mas tem sedes também em São Paulo, Curitiba, Sorocaba, Rio, Manaus e uma sede em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Beto, muito bom receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje aqui. Cássio, obrigado aí pelo convite. A gente está sempre à disposição aqui de estar conversando sobre o mercado de trabalho, sobre as oportunidades e o desenvolvimento das regiões aqui do país. E para complementar aqui a nossa mesa, a gente tem a satisfação de receber também a Reiva Melo, que é executiva de vendas da Regional Recife, da Roberts Half. Reiva, muito bom ter você aqui também. Obrigado por aceitar o convite, tirar um pouquinho do seu tempo aí para bater esse papo hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, Cássio. Beto, vocês no César nasceram, como eu falei, em 96, e vocês acabaram desenvolvendo esse mercado de tecnologia no Recife. Eu falo isso porque o mercado, historicamente, se pegar o mercado financeiro, desde lá de trás, acho que muito movido pelo que foi a economia, primeiro do café lá atrás, depois o Brasil se industrializando logo depois do café, sempre ficou muito concentrado em determinadas regiões, dependendo da atividade, ficou muito concentrado em São Paulo, no Rio. E a gente está vendo esse fenômeno da tecnologia dissolvendo um pouco isso, jogando isso para outras cidades. Você vê Campina Grande, que não está muito longe de vocês aí no Recife, acho que ainda é um polo de tecnologia fantástico, Aí você pega marketing digital muito forte hoje em Floripa, então você vai espalhando um pouco esse mercado, essas oportunidades para outros lugares. Então, eu acho que eu queria começar até contando essa história de como é que isso aconteceu com vocês, especificamente ali, meados dos anos 90. Recife não era, Beto, um grande polo de tecnologia, Pronto, é interessante, Cássio. Eu vou pegar o seu gancho e eu vou voltar mais. Em 1600, o centro do Brasil era aqui, certo? Sim. Quando a civilização do açúcar, que a gente chama aqui, era um produto importante no mundo, O açúcar que era produzido no Nordeste do Brasil chegava a ser dado como presente de reis e rainhas, certo? Uma saca de açúcar era um grande presente. Nessa época, que começou aqui a colonização do Brasil pelo Nordeste, certo? Depois disso, a gente foi perdendo o protagonismo, certo? Conforme foi o Brasil sendo expandindo a colonização, a gente não saiu daquela agricultura. Até hoje, a agricultura de açúcar é importante aqui, certo? Apesar de ter perdido muito espaço para o Sudeste, mas a gente ficou um pouco para trás no desenvolvimento do país, certo? A gente não conseguiu acompanhar as ondas de industrialização. Ainda que na década de 70 e 80, a gente tinha algumas indústrias importantes aqui ao redor de Recife, certo?
mas a gente perdeu muito com o deslocamento da indústria para a China, somente a parte têxtil, que era forte aqui no Nordeste, a gente perdeu completamente as indústrias. E foi nesse momento aí, da década de 70 e 80, que a região ficou muito dependente do comércio. A gente veio, o César, na realidade, faz parte de um grande projeto de mudança da face da economia de Recife e Pernambuco. Começa com o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco em 85, quando o Silvio Meira voltou do doutorado, né? E ele fez um plano numa universidade pública, que é uma coisa inusitada, um plano de 10 anos, né, dentro de uma universidade pública, de formar gente de classe mundial. E nesse processo de formação de gente de classe mundial, o que a gente viu? Depois de 6 anos, quando a gente formou as primeiras turmas, as pessoas saíam, iam justamente, como você falou, trabalhar no Rio, São Paulo, trabalhar fora da região Nordeste. Então, a gente viu que precisava ter uma organização aqui que tivesse empregos de alto valor agregado, e o César foi criado para isso. Depois do César, a gente criou o Porto Digital, que eu não sei se os nossos ouvintes conhecem, é um parque urbano, certo? No centro da cidade, que como todo centro de grande cidade brasileira, era um centro degradado, certo? Uhum. E a gente pegou essa área aqui da ilha do Recife Antigo e começou um projeto de turismo combinado com urbanismo, reforma dos prédios e atração de empresas de tecnologia. O César funciona mais ou menos como uma empresa âncora desse polo, né? Que hoje tem 350 empresas e 15 mil empregos na área de tecnologia. 1.300 e pouco do César e 15 mil na região de Recife. Então, trouxe para a Prefeitura de Recife, hoje eu acho que nós somos o terceiro maior setor que mais contribui com o ISS da Prefeitura do Recife, então já tem um certo impacto. Estamos tentando retomar a glória de 1.600, certo? Tem muito caminho pela frente, mas estamos tentando. Legal, Beto. Agora, Reiva, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, porque você lida o tempo todo, né, com empresas buscando contratar gente qualificada. Então, pela sua experiência de mercado, quais áreas estão mais aquecidas agora para uma pessoa conseguir um bom emprego, por exemplo, aí no Nordeste? Bom, Cássio, as áreas relacionadas à tecnologia, elas passam por um momento de crescimento, né? Não só no Recife, no Nordeste, mas num cenário mais amplo, né? Num cenário nacional. É um movimento que é muito parecido na época das empresas quanto à questão da engenharia, né? Hoje a gente tem aí um aumento das engenharias, principalmente da parte de energias limpas, como eólica, como solar, que tem uma grande aderência aqui na região. Muitos engenheiros eles migraram de outros lugares para o Nordeste nas últimas décadas e enxergamos um movimento muito parecido para a área de tecnologia atualmente, seja por colaboradores locais e também para pessoas que vêm de outros estados. Pois é, o Porto Digital é um caso espetacular, né? Assim, o que saiu de startup e empresa daí, toda hora, né? Você bate com uma aí que está dando certo numa indústria, onde começou? Putz, começou no Porto, ou está no Porto ainda, né? No Porto Digital. Para quem nunca ouviu falar, é importante conhecer. E, aliás, eu peguei aqui um post, vou deixar a descrição no podcast, falando de 5 grandes polos de tecnologia do Brasil, né? O Porto Digital aparece em primeiro, aí tem o Serra Tech, no Rio de Janeiro, Florianópolis, aí o famoso San Pedro Valley, né, que é o Vale do Silício de Belo Horizonte, né, e Campinas, no interior de São Paulo, né? Então você vê que a coisa não é muito... Não estamos falando só do Porto, estamos falando de um movimento, né, do qual o Porto é protagonista, Porto Digital, mas não é só lá. E o que eu queria te perguntar, trazendo aqui para o mundo da Roberts Ref, é como é que você percebe, vê que isso mexe com o mercado de trabalho? O que é o mercado de trabalho, né, especialmente para a tecnologia, e o que seria, né, se não fosse o Silvio Meira fazer uma iniciativa dessa que acabou resultando numa coisa muito maior do que ele imaginava? Veja, Cássio, é importante você lembrar esse movimento que está acontecendo em diversas cidades, né? Isso não está acontecendo só no Brasil.
Diversas cidades ao redor do mundo têm se inspirado ali no Vale do Silício e na parte de Boston, nos Estados Unidos, para desenvolver parques tecnológicos, certo? De diversas histórias diferentes, diversas composições diferentes, porque tem em cada parque desse que você citou, ou cluster, tem uma história única. Ela surgiu de uma maneira ligeiramente diferente, mas todos com o mesmo Sim. propósito, de dinamizar a economia. A indústria que a gente está, se a gente falar de forma mais ampla, a indústria de inovação, de tecnologia, de software, ela é uma indústria limpa, certo? Ela não gera diretamente nenhum tipo de resíduo no ambiente, certo? Comparada com uma fábrica, certo? E tem empregos de alto valor agregado. Então, cada emprego na área de tecnologia gera de 3 a 6 empregos indiretos na economia, na área de serviço. Então, é um ativo muito grande que todo prefeito quer ter. Então, de vez em quando aparece aqui em Recife, prefeito de alguma cidade, como é que eu crio na minha cidade um polo desse? Não tem uma receita única, certo? Cada polo olhou para a sua história e juntou componentes para poder fazer uma história de sucesso. O que eu posso dizer para você é que, sobre o mercado de trabalho, não só os polos, mas a tecnologia passou a entrar em todas as indústrias. Então, toda indústria hoje precisa de tecnologia, precisa de inovação, precisa de software. Escolha a indústria que você quiser. Você pegar a indústria de banco. Os bancos hoje, não só no Brasil, mas no mundo, os bancos consolidados estão sofrendo uma competição das startups, e algumas startups musculosas, como o Nubank, né? O pessoal viu aí esses dias o Nubank, parece que passou o número de clientes do Itaú, eu não tenho certeza, é bom confirmar isso, mas alguém soltou uma notícia que tinha passado o número de clientes do Itaú, não tem uma rentabilidade ainda comprovada, mas tem uma briga grande. O que permitiu isso? Foi o software, certo? Então, a tecnologia está aumentando a competição em diversos mercados. E tem uma demanda enorme de profissionais qualificados. E essa demanda é mundial. Então, hoje em dia, a gente, para poder competir no nosso setor e ajudar os nossos clientes a competir, a gente precisa estar olhando para o Brasil todo como um fornecedor de pessoas capacitadas, né? A gente não consegue competir lá fora, contratar muita gente lá de fora, porque o câmbio não favorece, certo? Se eu for contratar um cara na Europa, o câmbio não fecha a conta se eu vendo serviço no Brasil. Mas à medida que você começa a vender serviço no mundo, você pode contratar a gente em qualquer lugar. Então, o mercado de trabalho está ficando um mercado de trabalho mundial. E com a pandemia, né, que a gente acelerou esse processo aí enormemente, o pessoal começou a ver que era possível, as empresas sentiram mais confiança em você contratar gente em qualquer lugar do mundo. Então, hoje, a gente sabe ainda da dificuldade que tem uma empresa americana contratar um profissional brasileiro para trabalhar lá. Mas agora o profissional não precisa ir lá, ele pode trabalhar daqui. Então, o mercado está muito competitivo para você, muita competição para você atrair capital humano. Eu queria exatamente entrar nesse ponto com você, porque a pandemia, né, acelerou muito essa cultura. Todo mundo, a gente já cansou de falar, eu não aguento mais falar de pandemia em podcast, tá? Mas o efeito da pandemia é inegável, né? E aí eu fico tentando entender como é que é isso para quem trabalha no Brasil, fazendo uma comparação com o que acontece quando você trabalha para uma empresa de fora. O que acontece hoje? Vamos pegar aqui uma pessoa ou de marketing ou de algum tipo de serviço que você consiga trabalhar remotamente. TI é o caso muito típico. Não dá para falar isso para uma enfermeira, por exemplo, porque, por razões óbvias, ela tem que estar lá. Mas quem trabalha só com a cara na tela consegue, né? E aí gera uma disputa de mercado com o mercado exterior, né, Beto? Então, você pega aqui um profissional de banco de dados, por exemplo, ele tem oferta de trabalho aqui, mas a empresa que contrata aqui tem que segurar esse cara numa briga desleal com quem está lá fora. Chega oferecendo, ele ganha, sei lá, 20 mil reais aqui, vem uma empresa de fora oferecendo 12 mil dólares, né? 20 mil para 12 mil em unidade no seu país é até menos para quem está pagando lá. Mas quando você faz a conversão, acabou, a concorrência fica desleal. E dentro do mercado nacional, a concorrência é por qualidade de vida. Né? Então, assim,
eu adoraria morar no Recife, morar numa cidade com qualidade de vida alta, né? Seja Recife, seja Floripa, seja João Pessoa, com o salário de São Paulo. Então, como é que está essa... você vive intensamente isso, como é que está essa dança das cadeiras, essa disputa por profissionais depois dessa redução da barreira geográfica? Veja, Cássio, antes da pandemia, o César já era muito aberto ao trabalho remoto. O que acontecia muito? O profissional vinha para Recife fazer um mestrado e doutorado, então Fortaleza, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, fazia mestrado e doutorado por aqui, depois ele ficava trabalhando no César, mas em algum momento ele resolvia voltar para o estado de origem. E ele voltava, e a gente, para não perder o profissional, a gente colocava ele em trabalho remoto. Só que era pontual. Imagina que antes da pandemia a gente dobrou com a pandemia, né, 1.350 funcionários, a gente tinha 600 e pouco. Então, eu tinha 10 funcionários mais ou menos, mas era uma coisa pontual. Quando a pandemia veio, o que aconteceu, né? A gente foi colocado, num primeiro momento, todo mundo foi trabalhar em casa. No primeiro momento, a gente levou um tempo para se acostumar, porque, apesar de a gente ter hábito de trabalhar remoto, uma coisa é você trabalhar um dia remoto, outra coisa é você trabalhar diversas semanas remoto. Muda completamente a lógica de comunicação, porque quando você está um dia só remoto, nos outros dias que você está presencial, você resolve muita coisa no cafezinho, entendeu? Conversando com um amigo, no corredor, então você consegue otimizar um pouco essa comunicação. Quando você está diversos dias remoto, todo mundo quer marcar um horário na sua agenda, entendeu? Então, a sua agenda fica cheia de reunião e você acaba não trabalhando, que tem diversos trabalhos que você tem que fazer, muitos profissionais concentrados ali. Então, a pandemia fez a gente ir para casa, a gente passou um tempo de adaptação do método de trabalho, a hora que a gente conseguiu estabelecer. E por incrível que pareça, certo? Aqui no César, a gente teve que controlar o trabalho das pessoas, porque as pessoas estavam trabalhando demais. Por quê? As pessoas não tinham aquele hábito, então o cara nem almoçava direito, comia correndo, voltava para uma reunião, entrava noutra, entrava à noite, então a gente começou a criar algumas regras para que as pessoas trabalhassem uma quantidade menor, porque estava numa situação psicologicamente muito difícil e um trabalho muito pesado. Então, a gente, no começo ali, a gente tem que, vamos dosar aqui a dose de trabalho e tal. Depois que a gente conseguiu fazer isso, a gente continuou recebendo muita demanda, que foi aumentando progressivamente, porque a gente tinha demanda por causa da transformação digital, mas a pandemia acelerou a demanda das empresas por modernização de tecnologia. E aí a demanda da gente começou a aumentar. Nesse processo, o que a gente viu? As outras empresas estavam passando pela mesma situação que a gente. E começaram uma briga profissional muito grande. Começaram a contratar, empresas de São Paulo a contratar gente em Recife, empresas de Florianópolis a contratar gente aqui em Recife, e a gente começou a fazer o inverso. A gente começou a contratar gente de São Paulo, gente de Florianópolis, certo? Gente do Brasil todo. E hoje a gente tem pessoas em 92 cidades e 18 estados do Brasil, certo? E algumas pessoas em Portugal que também trabalham para a gente. Então, veja, a gente teve que se adaptar. Uma coisa que você falou que é importante, essa questão aí das diferenças regionais de salário. Aqui no César, a gente acabou com elas. Então, a gente tem um salário de referência do Brasil, certo? Porque senão eu não consigo competir, certo? Então, o meu profissional ganha igual se ele estiver no Brasil ou em Portugal, certo? Eu não consigo pagar mais em Portugal. Então, como Portugal está aumentando o custo de vida e você tem um mercado de TI que não paga tão bem quanto o resto da Europa, para alguns profissionais da gente faz mais sentido morar em Portugal, trabalhar para o César, ganhar em real e se resolver do que trabalhar local lá, certo? Tem alguns casos que a conta fecha de alguma maneira, certo? Então, a gente criou um salário nacional e a gente tem trabalhado assim. A gente entende que essa não é a realidade de muitas empresas, porque se a empresa tem alguma constrição, uma restrição, ela é mais local, ela tem uma dificuldade de pagar um salário nacional. A gente conseguiu equalizar esse negócio. E isso permitiu que a gente diminuísse o nosso turnover, certo? Turnover aqui no setor de tecnologia, inovação, marketing digital é um problema, certo? Então, a gente chegou a ter um turnover aí de 16%, 19%. Hoje, a gente está num turnover prevendo para esse ano
alguma coisa como 12, que é muito bom, certo? Então, é necessário se adaptar. Agora, a gente entende que tem negócios que têm mais dificuldade, não está eventualmente na situação da gente, mas as grandes empresas que a gente tem notado, elas têm um patamar mais ou menos nacional para poder entrar nesse jogo, tá? E contratar de qualquer lugar, certo? Hoje a gente tem gente contratada, eu estava falando para tu uma outra conversa que a gente estava tendo, gente no sul de Minas, numa cidade que eu nem me lembro o nome, certo? Uhum. Uma cidadezinha de 20 mil habitantes, tem um engenheiro lá, eu não sei como é que ele chegou na gente, certo? Mas quando eu olho o meu mapa, aqui eu tenho um mapa com todo mundo, certo? Aparece lá um pontinho no sul de Minas. Está produzindo, está entregando, entendeu? Então, a gente tem que estar bem flexível nessa parte de localização e de salário, entendeu? Então, esse movimento de descentralização é saudável para o país, pelo menos na minha visão, né? E, Reiva, quando a gente fala de atração de talentos, o mercado está hoje mais favorável para as empresas de fora do eixo Rio-São Paulo do que acontecia, por exemplo, 15 anos atrás? Boa pergunta, Cássio. E te respondendo, sim, está muito mais favorável, né? A gente hoje tem diversas empresas da região Nordeste que possuem filiais aí em outros estados do Brasil, como por exemplo em São Paulo, mas que elas passam, né? Elas podem operar, inclusive, dentro desses grandes centros. A exemplo de empresas na área de serviços, né, que conseguem, inclusive, fazer aí um fomento de treinar as pessoas daquela região e de fazer com que essas pessoas permaneçam, inclusive, na mesma área e que aí sejam, inclusive, talentos a serem exportados, mas com a ideia principal de permanecer na região. Então, o Nordeste hoje tem uma capacidade de atrair investimentos pelo potencial de crescimento, né, que é uma população que é menor do que a região Sudeste, mas também há muitas áreas para se desenvolver. Então, isso acaba atraindo muito mais executivos dos grandes centros, como São Paulo e Rio, que trazem aí a expertise, né, para a região Nordeste e acabam se fixando, né, a nossa região. Mas também a gente enfrenta um problema que atualmente, que é a competição de trabalhadores no setor da tecnologia, né, já que a maioria pode trabalhar no sistema remoto e muitos principalmente os jovens, eles atuam para empresas estrangeiras enquanto moram aqui, obtendo aí um ganho de capital mais vantajoso, ainda que não tenham as garantias, né, trabalhistas que um contrato nacional teria, como a parte de benefícios, com convênios, previdência, enfim. Mas é um grande desafio essa parcela, de atrair essa parcela no mercado. E eu fico pensando aqui se esse desenvolvimento de mercados locais, descentralizando, tirando muito ali do eixo Rio-São Paulo e alguns outros estados, se vai mudar a partir disso que você contou. Porque como é que era até antes da pandemia? Desenvolvemos o Recife, né, legal, você contou. Outras empresas desenvolveram Campina Grande, outras lá em Campinas, bacana. Então você desenvolvia a empresa ali, né, e dava emprego para o pessoal dali. Tudo muito fácil de entender. A partir daqui, qual é o jogo, então, aí, Beto? De repente, o jogo é você ganhar a reputação de bom formador? Porque é aquilo, a pessoa vai continuar no Recife trabalhando para uma empresa de São Paulo ou de Amsterdã, né? Mas ela vai continuar morando aí. E por que Recife, então? Porque, de repente, ganha a fama de que, olha, pô, Recife forma boas pessoas, né? Tem isso pega, essa coisa do rótulo pega fácil no mercado, porque você começa a ver, né, que eles estão vindo de uma determinada região. Pode mudar para essa cara, esse jogo de desenvolver mercados regionais? Cássio, é uma excelente provocação sua. Eu acho que a gente tem um paradoxo, certo? Apesar do trabalho remoto ter ficado amplamente aceito, nada substitui você tomar um café com alguém, certo? Nada substitui tomar um café com Verdade. alguém. Então, você tem um paradoxo que é o seguinte: o trabalho remoto está muito aceito por todo mundo, mas o face-to-face, tomar um café com alguém, encontrar alguém num restaurante, por acaso, é um pouco por acaso, um pouco planejado, certo? Faz a diferença, certo? O que
eu faria se eu fosse um prefeito de uma cidade, certo? Mudando um pouquinho a nossa conversa para depois voltar para cá. Se eu fosse um prefeito de uma cidade do Brasil, eu tornaria a cidade mais agradável para os seus habitantes. Eu tornaria a cidade com mobilidade melhor, com segurança melhor, certo? Com mais serviços para atrair esses nômades digitais que podem morar em qualquer lugar. Do ponto de vista de um empresário, de um executivo que trabalha num polo desse, o nosso desafio é mostrar que, apesar de tudo, face-to-face faz a diferença. Faz diferença, por exemplo, para você competir por profissional. Então, aqui na região de Recife, a gente tem 22 faculdades na área de computação, informática, design. É uma quantidade muito grande, certo? Tem uma tradição de formação de gente antiga, certo? Então, se você bota uma unidade aqui em Recife, certo? Você consegue mais rapidamente montar um time. Então, você monta um time aqui de 10, 20 pessoas e você pode estar captando em todo o Brasil, certo? Então, permite você dar esse salto mais rápido. E se você identifica que Recife tem um conjunto de startups que fazem sentido para o seu negócio, talvez faça mais sentido você estar mais próximo deles, tá? Vou dar um exemplo para você de uma empresa que foi fundada no César, chamada Tempest. Ela é uma empresa na área de segurança, cibersegurança, é uma das maiores do Brasil, tá? Ela tem escritório aqui em São Paulo e em Londres. Ela tem uns 600 funcionários, mais ou menos, e ela foi comprada pela Embraer Defesa. A sede dela fica aqui em Recife. Então, se você quer encontrar um dos membros do conselho da Tempest, você vai tomar café na Botter Fabric aqui, que é uma padaria, 7h30 da manhã. Você encontra lá o empreendedor, certo? Sentado numa mesa tomando café. E você senta na mesa dele, certo? Evandro, e ele está lá para conversar, certo? Então, por diversas vezes, isso foi possível aqui. Então, o que a gente acha é importante você estar contratando no Brasil inteiro, mas o face-to-face ainda faz muita diferença, acelera os negócios. Então, a gente está nesse desafio agora de como compatibilizar essas coisas, como usar o melhor do remoto para ter gente do mundo inteiro e como retomar, pós-pandemia, esses movimentos de encontros, entendeu? Que fazem a diferença. Diversas das coisas que a gente bolou aqui no Porto Digital foi encontros, certo? Tomando cerveja depois do expediente, certo? Ou tomando café da manhã, 8 horas, entendeu? Então, tem esse paradoxo. Olha, eu converso com mais ou menos de 40 a 50 gestores por mês, por causa da minha atividade, que é entrevistar as pessoas como a gente está fazendo aqui agora, né? Para diversos programas de conteúdo aí. E isso que você está falando, né, eu como um instituto de pesquisa informal aqui, vou dizer, é para onde está todo mundo indo, pelo menos os gestores com quem eu converso, que são muitos, tá? Dizendo, olha, é difícil você formar cultura, é difícil você trabalhar com o jovem. Eu vi uma coisa, Beto, muito interessante, de um dono de uma startup. Ele falou o seguinte, ó, o garoto que chega aqui, recém-formado, 20 e poucos anos, tal, ele precisa ver o mais velho do lado dele ser influenciado por essa pessoa, por exemplo, para trabalhar mais, para dar um gás, para ter mais garra, tal. Porque senão, na ausência dessa figura, quem que vai formar certos conceitos do jovem? É o Instagram, é o YouTube, e ali você não tem certeza de que vai vir coisa boa. Então, tem 1000 movimentos aí, às vezes, de anti-trabalho, né, que eu fico imaginando que essa distância de lideranças fortalece. Só que também não quero afirmar isso categoricamente, porque eu não tenho certeza, mas é o que me disse, né, o dono de uma startup. Então, aí eu fico pensando aqui, onde que está para vocês, né, que são empresas de regionais, né, vocês são uma empresa regional, como é que é o desafio, né, de desenvolver essas pessoas remotamente? Está caminhando para o híbrido? Eu vejo todo mundo ir para o híbrido. Está caminhando para o híbrido? E no híbrido, a questão são o quê? Soft skills em vez de hard skills? Veja, Cássio, começando
da primeira provocação que você fez. O trabalho que a gente faz nesse mundo de tecnologia, marketing digital, inovação, design, é um trabalho coletivo, é um trabalho social. É como se fosse aquelas guildas da Idade Média, que tinha o cara que fazia espada. O aprendiz, ele aprendia a fazer espada com um mestre espadeiro lá sei lá na onde, na Espanha, certo? Eu esqueci o nome da cidade aqui que o pessoal usava como referência, mas aquelas oficinas. Então, o que acontece muito nesse mundo de inovação, o pessoal chega, é exatamente como você descreveu, ele vem da universidade com uma série de conhecimentos, mas tem uma parte que ele não viu na maior parte das universidades, que a gente tenta resolver um pouco aqui na SES School, que é a experiência desse mundo do trabalho, certo? Você aprendeu uma série de teorias, uma série de técnicas, mas como é que você implementa isso no dia a dia do seu trabalho? Então, quando a gente estava no ambiente presencial, esses profissionais mais jovens aprendiam primeiro observando os profissionais mais velhos. Estavam lá fazendo alguma coisa, eles estavam observando e começavam, vou simplificar aqui, certo? Mas começavam a imitar, depois eles começavam a entender e depois eles se tornavam profissionais, vamos dizer assim, mais experientes. Nesse mundo do digital, a gente tem um desafio enorme. Por quê? Porque, como eu lhe falei, o presencial, ele simplifica muito esse processo de aprendizado. É muito mais fácil você aprender quando você está com a pessoa e observando as reações não verbais dela. Uma coisa é você estar na tela aqui, certo? É muito difícil eu perceber, eu tenho que ficar prestando muita atenção nos seus olhos, aí na sua boca, para ver se a conversa está dando colo ou não. Isso no presencial não acontece, certo? Você percebe isso quase intuitivamente, certo? Então, o processo de aprendizado de um profissional júnior remoto é um desafio. Quando você contrata um profissional que ele já está mais próximo de sênior, não, ele já incorporou, ainda que não seja a cultura da empresa, mas um método de trabalho, processos de trabalho de outra empresa, que pode ser semelhante ao que a gente faz aqui. Mas para um profissional júnior é difícil. O que a gente está pensando aqui no SES é o seguinte: qualquer lugar que eu tenho mais do que 10 pessoas, é um lugar que eu tenho que ter pelo menos um co-work, eu tenho que ter pelo menos um dia a cada 2 semanas que os caras se encontram, tomam um café, conhecem um ao outro, vão almoçar junto. Então, para você ter uma ideia, aqui em João Pessoa, eu tenho 25 pessoas, mais ou menos. Eu não tenho nenhuma filial lá. A gente está discutindo aqui no César criar um processo de ter um co-work lá. Uma vez por mês, alguém do César passa por lá e promove uma reunião com as pessoas, se apresenta, toma um café, come uma pizza, certo? E estimular eles, que eles vão para esse co-work quando eles acharem conveniente, certo? Por quê? Isso ajuda que os profissionais júnior que a gente tem na região estejam tendo contato com profissionais que a gente chama sêniors, entendeu? Para poder ter esse processo de aprendizado. Então, a gente está criando aqui no César um conceito de César Everywhere, certo? Onde a gente tiver mais de 10 pessoas, a gente vai ter esse co-work, que vai ter um processo de reuniões estimuladas pelo César, e depois a gente espera que as pessoas se sintam estimuladas a estar se reunindo lá, para tentar suprir essa necessidade de aprender os processos de trabalho, entendeu? Então, é um desafio, certo? A gente não tem uma resposta, mas profissional júnior contratado remoto da empresa é muito difícil. E veja, o próprio profissional, às vezes, não quer ter um trabalho remoto. Vou dar o exemplo do meu filho, certo? Meu filho é da área de computação, certo? Ele está agora na terceira empresa aqui, e ele recebeu uma proposta para trabalhar para uma empresa dessa de fora, em dólar, certo? Uhum. Um salário bom. Aí eu perguntei, você não vai, não? Ele falou, vou não, pai, porque eu quero, no final da tarde, tomar uma cerveja com alguém, entendeu? Eu não vou tomar cerveja com ninguém, entendeu? O salário é bom, mas eu não vou ter uma interação social. Então, ele achou melhor abrir mão dessa aqui e ir para uma outra empresa aqui, local. Então, eu acho que para alguns jovens também, o trabalho é um lugar de socialização, que ele encontra os amigos, que ele cultiva uma amizade. Então, eu acho que é importante esse contato presencial, na minha opinião, certo? E você, Reiva,
Qual a sua percepção disso, né? Porque as empresas, você vê que elas estão caminhando para o híbrido, e se sim, nesse formato, qual o peso que tem as soft skills e as hard skills para uma pessoa se desenvolver bem? Bom, eu penso que ainda há uma grande resistência por parte das empresas. Vai muito da cultura da empresa, se a empresa é de nicho familiar, né, de formação familiar, ou se é um grande grupo, né. Eu percebo que alguns gestores, eles possuem uma resistência a essa ideia, mas nós aqui da Robert Half sempre buscamos conscientizá-los em relação à tendência nacional, né, o que está acontecendo no mercado nacional. E quanto isso ajuda tanto na atração quanto na retenção. O mercado ele é extremamente competitivo para os profissionais qualificados acima de 25 anos, né, dado que representam um pool de candidatos com os quais nós trabalhamos nas vagas, e é necessário ter em conta que hoje em dia existe uma grande preocupação por parte das empresas com habilidades comportamentais dos candidatos. E aí, Cássio, essa questão dos soft skills e hard skills são fundamentais para o trabalho, né, e tendo sido cada vez mais demandadas, principalmente pensando aí nos novos modelos de trabalho, no que a gente considera aí como híbrido e remoto. Mas elas também são importantes, mesmo para quem trabalha de forma presencial. Atualmente a gente percebe, determinadas habilidades têm sido demandadas pelas empresas como uma boa comunicação, adaptabilidade e flexibilidade. As habilidades técnicas, elas, seguem sendo muito importantes. Costumamos aqui dizer que as pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e dispensadas pela questão comportamental. Então, além disso, as habilidades técnicas, elas podem ser ensinadas no trabalho, e isso ocorre muito no mercado da tecnologia, né. Você contrata quem tem o perfil potencial e o perfil adequado e treina a pessoa que ela pode desempenhar o trabalho. Concordo com você. Beto, quero te agradecer muito por esse papo tão gostoso aí. Eu admiro muito o que vocês fazem, e quando eu falo vocês, eu acho que pode ampliar isso para o Porto Digital inteiro. Eu acho que vocês têm muito mérito e, além disso, vocês prestam um serviço para o Brasil, né? Porque não é exagero, não. Acho que é um problema nosso do Brasil, tem muita concentração de economia em certas regiões. Você vê os Estados Unidos, qualquer estado que você vai, às vezes até uma cidade que nem é a capital, tem uma indústria gigantesca lá, né? Assim, empregando, sabe, 30 mil pessoas, tudo. Então espalha, né, a economia, de modo que você vê gente, né, trocando às vezes de estado nos Estados Unidos. Vou sair, sei lá, do Texas e vou para a Virgínia porque arrumei um emprego lá, né? E aqui não, a única opção que você tinha até outro dia era sair de algum estado e ir para São Paulo, né? Então, quando vocês, com esses movimentos, desenvolvem regiões, vocês estão prestando um grande serviço para o país. Então, parabenizo vocês e te agradeço muito aí pelo papo, Beto. Cássio, eu agradeço a você o convite, coloco à disposição de você sempre que você precisar de bater papo, quiser trocar uma ideia, convido vocês também para vir a Recife, certo? A gente está sempre aberto aqui a estar trabalhando com vocês aí na divulgação do trabalho, certo? E só para você saber, eu nasci em São Paulo, certo? Mas eu moro em Recife, certo? Eu já fiz esse movimento há muito tempo, torço por Santa Cruz, certo? E estou há 37 anos aqui, tanto que eu falo com esse sotaque já pernambucano. A gente tem realmente que procurar desenvolver as regiões para a gente melhorar como um país, certo? Concentrado num lugar só fica mais difícil. Obrigado aí pela conversa. Abraço. Legal, Beto. Quero agradecer também aqui a Reiva. A gente sabe que sua agenda é super concorrida aí, Reiva, e de modo que você tirar um pouquinho do tempo aí para bater esse papo com a gente tem muito valor. Obrigado pela sua contribuição e volte mais vezes, viu, Reiva? Com certeza, conte conosco para que a gente possa conversar cada vez mais e poder trocar um pouco mais de ideias sobre o mercado na região Nordeste e como é que está o cenário também no Brasil. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil.
Venha fazer parte dessa história. Trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Beto Macedo do César e a Reiva Mello, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?